sou advogada trabalhista e estou presidente da AMAT, Associação Mineira de Advogados Trabalhistas. Inicio parabenizando a Escola da Abrat pelo excelente projeto, agradecendo a honra do convite para apresentar o nobre colega aí, palestrante de hoje, debatedor, e o faço nas pessoas da presidente Alessandra Camarano e da querida Carla Patrícia de Souza, que quem efetivamente formulou o convite à AMAT. Bem, o nosso convidado de hoje, o doutor Jorge Pinheiro Castelo, é advogado, sócio da Palermo Castelo Advogados, especialista, mestre, doutor e livre docente pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. É autor de diversos livros, Direito Processual do Trabalho na Moderna Teoria Geral do Processo, Tutela Antecipada na Teoria Geral do Processo, Direito Material e Processual do Trabalho e a Pós-Modernidade, a CLT e o CDC e as repercussões no Código Civil, Tratado de Direito Processual do Trabalho na Teoria Geral do Processo, Programa Geral da Reforma Trabalhista, Aspectos de Direito Processual, Panorama Geral da Reforma Trabalhista e é presidente da Comissão de Direitos Sociais da OAB São Paulo. Doutor Jorge, o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre sustentação oral telepresencial, recursos trabalhistas, sustentação oral e telepresencial. O que o senhor está achando? Ela veio para ficar? O tema é bastante interessante, né? E que já era difícil, ficou mais difícil, né? Quando a gente está falando de recursos, né, está falando de sustentação oral, nós estamos falando, na verdade, do contraditório, né, da ampla defesa, do devido processo legal. O processo, ele é, por assim dizer, um microcosmo da democracia. E por isso que onde há um centro de decisão em relação à vida das pessoas, é de se exigir a participação das pessoas nesse centro de decisão. E uma participação adequada, né? Assim como a participação... Está baixo meu som? Não. Está baixo? Não. Uma participação adequada. Porque a gente, senão, o contraditório não vai estar devidamente respeitado, né? Porque a gente, muitas vezes, esquece que o contraditório não é apenas a oportunidade da manifestação. O contraditório faz parte a preparação e a manifestação adequada, né? Por isso, são questões fundamentais, né? Então, para você ter uma legitimidade desse procedimento, né, o próprio Nicholas Luhmann já falava que o procedimento legitima o processo democrático, né? Então, a gente necessariamente tem que ter uma participação adequada. Porque a gente, às vezes, esquece que o processo ele é um elemento integrante, quer dizer, um dos escopos do processo, um dos ângulos que tem que se enxergar o processo, é que ele afeta diretamente a felicidade das pessoas. Porque o processo, ele não só resulta na solução do direito material, né, que é o escopo jurídico, o escopo político, a força do Estado, mas você tem a pacificação com justiça, e essa pacificação com justiça, ela representa, né, um impacto enorme na felicidade das pessoas. Isso a gente, no dia a dia, como advogado, você percebe quando você tem uma solução jurisdicional que, no plano da vida real, altera substancialmente a vida das pessoas, né? Essa questão de contraditório, essa questão de devido processo legal, né, de acesso à justiça, acesso à ordem jurídica, e as regras, né, a fórmula legal disso ocorrer,
e dessa fórmula legal, inclusive, ser oriunda, né, do poder que tem legitimidade para estabelecer essa fórmula legal, é fundamental, né? Então, é preciso tomar cuidado, porque, por mais boa vontade que se tenha, né, os operadores do direito, inclusive em situações de emergência, né, aí volta a se falar, estamos no direito de emergência, aí vamos levantar o quê? Vamos levantar os direitos e as garantias fundamentais que a Constituição estabeleceu? E parece que não, porque os direitos e as garantias fundamentais, eles existem justamente para se apresentarem nos momentos de emergência. É ali que eles se colocam como os guardiões da democracia, como as grades do processo democrático, que envolve o próprio acesso à justiça. E nós estamos falando de acesso... E qual acesso à justiça? Acesso à justiça dos direitos sociais, né? A gente tem que entender, inclusive, às vezes se perde uma visão sistemática desse acesso à justiça quando a gente fala de direitos trabalhistas, né? Porque se pergunta por que existe a justiça do trabalho como um órgão autônomo, diferente dos outros ramos do direito, né? Você tem a justiça comum, você tem a justiça penal, mas você tem a justiça do trabalho. Por que o Constituinte pensou nisso? Como um ramo, um órgão diferenciado do Poder Judiciário, né? Porque, na verdade, a gente tem que entender o sistema como um todo, né? A Constituição estabelece, lá no artigo 1º, 3º, né, que a nossa sociedade ela é fundada no valor social do trabalho, na dignidade da pessoa humana. São valores essenciais da própria estruturação do nosso Estado democrático de direito. E eles são tão importantes que a Constituição abriu um capítulo específico dentro dos títulos e garantias fundamentais para falar dos direitos trabalhistas. Observe que você tem o artigo 6º, que ele fala dos direitos sociais em gerais. Mas no artigo 7º e 8º, ele fala especificamente nos direitos trabalhistas. Por que os direitos trabalhistas tiveram essa dignificação, essa estatura pelo poder constituinte? É justamente porque no artigo 1º e no artigo 3º está dito que esses direitos trabalhistas, esses direitos sociais, esse valor social do trabalho, essa dignidade da pessoa humana, ela é estruturante do Estado Democrático de Direito. A tal ponto que, para atender a esses direitos de forma efetiva e eficiente, o Constituinte estabeleceu uma justiça específica e especializada, que não existe em nenhum outro ramo do direito. Essa identificação como um direito e garantia fundamental, né, tanto na estruturação do Estado Democrático de Direito, como no capítulo específico, e, para atender isso, uma justiça específica. Por isso, quando a gente cuida do sistema, mas assim, é importante entender a estruturação do sistema para que a gente possa enfrentar os gargalos do sistema ou seus pontos de sensibilidade com relação ao acesso à justiça, com relação aos obstáculos de acesso à justiça, né? Você tem inúmeras situações que podem constituir obstáculos de acesso à justiça. E será que eles têm constitucionalidade diante desse panorama maior? Porque se eles não forem atendidos de forma efetiva e eficiente, nós vamos estar, na verdade, com um problema de natureza afetando a própria questão da democracia. Porque os direitos trabalhistas eles são fundamentais para a democracia social, porque eles garantem distribuição, eles garantem capacitação. Então, assim, é fundamental a gente ter esta noção
para quando a gente for falar de recursos, né, saber se esses recursos, em que grau você vai estabelecer dificuldades nos recursos de acesso à justiça. Né? Você tem hoje, no sistema trabalhista, né, que eu já sou um advogado antigo, né, um experiente, que assim, eu vi uma transformação do sistema trabalhista, em especial, como o Mauro Capelletti sempre falava, o problema maior é o método de pensamento das pessoas com relação ao processo e com relação ao direito, né? De uma evolução criando uma enorme dificuldade de acesso à justiça. Quando você estabelece honorários advocatícios, né, como o Capelletti coloca que é um dos maiores obstáculos de acesso à justiça, para cuidar de direitos sociais dessa magnitude, estabelecer pedidos líquidos, quando isso não é possível, né? Enfim, uma série de circunstâncias que um recurso de revista, que hoje talvez seja o recurso mais difícil da história da humanidade, não digo nem do Brasil, né? Assim, do sistema processual brasileiro mundial. Nós voltamos para o processo formulário do direito romano, porque se não tiver as palavras da lei ali expressa, o seu recurso não vai ser conhecido. Ora, e o recurso não vai ser conhecido com relação a um direito que o Constituinte falou que ele é o mais importante. Então, eu vi uma involução da possibilidade do acesso à justiça nesses últimos 40 anos muito grande e comprometida não só com a evolução legislativa, mas fundamentalmente com o método com que as pessoas passaram a pensar o direito do trabalho, passaram a pensar de uma forma fragmentária, não de uma forma sistêmica, para entender, inclusive, qual é a posição deles. Então, o recurso de revista hoje, com a quantidade de óbitos, então você tem, a gente já tinha óbitos suficiente, né, com a lei de 2014, veio a reforma e estabelece a transcendência. A repercussão geral que tem no Supremo, você ainda pode entender porque ela tem uma situação mais objetiva, que é o potencial multiplicador, né, em aspectos econômicos, sociais, jurídicos ou políticos. Né? No caso trabalhista, você fala, por exemplo, alto valor da causa. Né? O que é isso? Né? Inclusive, depois naquele livro lá da Reforma Trabalhista do Panorama, depois desse, inclusive, eu fiz mais, em função até disso que eu estou falando, eu fiz mais dois. Um chama o Direito do Trabalho Líquido, foi feito em homenagem ao Bauman, né? Ele tinha escrito tudo sobre a modernidade líquida, o amor líquido, esse grande filósofo, né? Vida para o consumo. E ele falava muito de direito do trabalho e morreu antes de escrever esse livro. Eu fiz esse livro, Direito do Trabalho Líquido, em homenagem a ele. E fiz o último livro, que é o novo recurso de revista, né? Porque para estabelecer uma bússola, inclusive para os advogados iniciantes, do grau de dificuldade. Né? Porque nesse livro eu até falo que eu acho que precisava regulamentar. Quando você fala alto valor, porque o que você não pode ter é algo tão subjetivo. Alto valor da causa. O que é alto valor da causa? Para mim pode ser uma coisa, para a Dora Cássia pode ser outra, para quem está ouvindo pode ser outra. O alto valor da causa em São Paulo é uma coisa, no Piauí é outra. Para uma grande empresa é uma coisa, para uma microempresa é outra coisa. Então, assim, é algo absolutamente subjetivo. E quando você vai para o subjetivo, você perde o controle das decisões judiciais. E desde a Revolução Francesa, a fundamentação com o controle judicial é algo essencial. Então, a gente começa a estabelecer, tem outros critérios, né? Mesmo os critérios políticos, jurídicos, o que é questão nova, o que não é, direitos sociais, constitucionais, até onde está encaixado ou onde não está. Né? A gente criou um obstáculo imenso, inclusive porque você tem uma regra que diz que na subida do agravo de instrumento para destrancar um recurso de revista, da decisão monocrática, não cabe recurso para o colegiado. Para o colegiado,
do tribunal é o juiz natural. Então, você está afastando o juiz natural do acesso à ordem jurídica justa. Inclusive, essa restrição legislativa, hoje, ela está sujeita, né? Já tem uma reclamação que está com a ministra Carmen Lúcia, porque ela, de certa forma, usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal. Porque como vai chegar a matéria constitucional no Supremo se o agravo de instrumento de natureza monocrática não conhece o recurso de revista? Você tem o emendado de repercussão geral 181, que estabelece que matéria de conhecimento ou não de recursos dentro dos tribunais não tem repercussão geral. Então, você criaria uma situação que uma decisão monocrática, nem no colegiado, impediria o acesso, inclusive, em matéria constitucional ao Supremo. Isto está objeto de uma reclamação que está com a ministra Carmen Lúcia. Eu espero que seja retirado, né? Porque é necessário que se chegue ao colegiado. Mesmo no recurso de revista que é indeferido, aí você tem uma sustentação oral de 5 minutos. Quer dizer, aí voltamos para aquela questão do Nicolas Luhmann. É um procedimento adequado ou é só um formalismo? Né? Vamos dizer assim, obviamente que em 5 minutos, como você vai fazer uma sustentação oral em 5 minutos para defender uma tese ou outra? Né? Questão dos recursos de revista, e você tem que transcrever, né, cada trecho da decisão. Você tem que observar. Na negativa de prestação jurisdicional, você, a cada capítulo dos embargos de declaração, na negativa, você tem que transcrever a decisão, a parte dos embargos, e a decisão que não disse nada. Isso de forma sucessiva e simultânea, até esgotar todas as questões da negativa. Depois você vai para a parte específica do mérito, e aí você tem que enfrentar todos os fundamentos, porque se você não enfrentar todos os fundamentos que eles entendam essenciais, o seu recurso não vai ser conhecido. Ou seja, há por isso que os recursos hoje de revista, eles têm 100 páginas, 120 páginas, é fácil, porque o advogado não quer correr o risco, inclusive, de ser responsabilizado por uma perda de uma chance, num recurso que se tornou extremamente difícil, né? Em matéria de direito social. Mais difícil do que um recurso do STJ. Por exemplo, o TST exige, pela Instrução Normativa 40, que você entre com embargos de declaração da decisão do despacho de admissibilidade, ainda que o despacho conheça do recurso de revista. E se você não entrou com embargos, vai precluir, a sua revista não vai ser conhecida. Fazendo um reporte a um artigo do CTC. Mas isso nem o STJ faz. Então, como é que nós somos mais rigorosos do que o STJ no conhecimento de recursos especiais, com base no mesmo dispositivo legal? O TST ele é composto de ministros brilhantes, mas é uma dificuldade a gente obter os votos dos ministros, porque o recurso de revista é como... Antigamente eu falava que era como uma carta que vai dentro do envelope, né? Se não tivesse o selo, não tivesse o endereçamento postal, você não poderia abrir a carta para lê-la, né? Hoje, ninguém vai entender isso que eu estou falando, né? Então, é como se fosse um e-mail que tivesse que passar pelos firewalls da vida, né? Para que a matéria de mérito possa ser conhecida, né? E é importante que ela seja conhecida, e mais importante que seja conhecida pelo colegiado, porque senão nós vamos ter ilhas de decisões, 27 decisões, isoladas. E a insegurança jurídica vai continuar muito grande, vai virar quase que lotérico, né, o seu acesso à justiça, né, por conta de uma legislação que me parece que, na última reforma, principalmente, né, andou mal, restringiu demais um direito tão importante. Com relação
a sustentação oral telepresencial, né, para finalizar a minha fala inicial, né, podia até ter falado menos, mas a gente acaba se empolgando. Eu dividiria em duas partes, né? Uma primeira parte, que, de forma bem sintética, que me parece que ela é interessante porque, de fato, viabiliza um acesso democrático à justiça no seguinte sentido. Quer dizer assim, há uma enorme redução de custo, né? E há uma enorme viabilidade desse acesso, né? Em qualquer lugar, em qualquer instância. Então, anteriormente, para você sustentar no TST, ou alguém do interior vir sustentar aqui em São Paulo, né, você tem todo um custo operacional, né, de pegar carro, pegar avião, hotel. Às vezes você tinha que despachar memoriais, etc. Ficava 1, 2 dias. Quem tem condição de pagar isso? Evidentemente que só o poder econômico, né, que tem condição de custear. Aí você começa a ter acessos seletivos, né, dos consumidores da justiça aos tribunais, e inclusive acesso seletivo por conta de advogados que têm condição de ir lá e vão ser pagos para isso, né? Nesse sentido, eu acho que o julgamento telepresencial ele democratiza, né? Porque você possibilita a qualquer pessoa, sem o custo, né, fazer esse evento, como um evento aqui como esse. Doutora está em Minas, eu estou em São Paulo, a gente não precisa ir até lá, tem deslocamento, tem todo esse custo. Nós fizemos aqui, na Comissão de Direito do Trabalho, aqui em São Paulo, um seminário há um mês atrás. Aqui em São Paulo, a gente tem uma comissão que ela tem 5 coordenadorias. Eu sou presidente da comissão, são 5 coordenadorias: internacional, processo, individual, coletivo e de sistema. A de internacional, que é coordenada pelo professor Freitas, fez um seminário, a professora Adriana Cal também participou, com um professor que estava nos Estados Unidos, uma professora que estava no Canadá e uma professora que estava em Londres. E fizemos um evento internacional a custo zero, né? Então, assim, isso efetivamente democratiza, né? Depois você faz a legenda embaixo e isso é muito interessante. Mesmo no dia a dia do advogado, me parece que as reuniões que não vão ser estratégicas, não vão ser significativas, de acompanhamento, elas poderão ser feitas dessa forma que você reduz um custo brutal de tempo e de econômico na gestão dessa situação. No entanto, aí seria o segundo. Esse é o lado positivo, né? Acho que é uma coisa importante nesse sentido. Para essas situações, eu acho que veio para ficar. Mas eu acho que tem o segundo ponto, ou porém, que ela, de fato, reduz significativamente a qualidade da comunicação, a qualidade da interação humana. E isso pode prejudicar a comunicação em seminários, em reuniões, em outras situações, e pode prejudicar uma sustentação oral no tribunal, que é o momento, talvez os momentos mais importantes seja a audiência, né, da colheita da prova, e a sustentação oral. A audiência da colheita da prova, que também é outra grande discussão, né, se dá ou não para fazer de forma telepresencial, me parece que não há a menor condição de se colher prova nesse sistema aqui que nós estamos fazendo, né? Porque primeiro, porque não tem previsão legal, né? Você tem previsão de audiências virtuais, principalmente para precatórias, exatamente quando era inviável se fazer. Mas você não tem previsão legal de audiências telepresenciais dessa forma. Então, na verdade, o judiciário está se fazendo de legislador. Então, eu tenho uma reserva quanto a isso, apesar
de elogiar muito a iniciativa, né? É fundamental para que os processos possam andar de alguma forma. Mas uma coisa é você fazer uma audiência de conciliação, uma audiência inicial, outra coisa é você fazer uma audiência de colheita de prova, até porque a questão da segurança da prova, né? Não só da segurança, até antes, da preparação da prova, que nem a gente estava falando. O contraditório é poder preparar e produzir adequadamente. Evidentemente que adequadamente no sistema desse não é possível, mas até a condição de preparar. O que eu digo com isso? Numa audiência presencial, você está com a parte. Quando você está fazendo audiência, a parte está do seu lado. A parte é a senhora do fato e do episódio da vida. Ela conhece todas as nuances. Por mais que você esteja por dentro familiarizado da lide, você não conhece tudo. Então, naquele depoimento, o advogado experiente sabe que naquele depoimento, né, que está ocorrendo, seja da parte contrária da testemunha, muitas vezes o seu cliente que está do seu lado chama a sua atenção e fala, olha, isso aqui não está certo, porque não ocorreu assim, essa pessoa não estava lá, tem uma distinção. Isso você não vai ter condição de fazer numa situação como essa. E aí fica prejudicada a preparação da sua impugnação, da sua manifestação, da sua pergunta, do contraditório. Eu não estou nem falando da própria questão de colheita de provas, da insegurança, aí que vem se falar, mas tem que ter boa-fé, não sei o quê. Mas não respeitar a condição humana, né? Quando eu digo isso, da boa-fé. O ser humano, ele é frágil. E ele é justamente porque ele é frágil que os filósofos que construíram o nosso contrato social, né, Hobbes, Locke, Rousseau, né, eles já perceberam, né, Hobbes até fala, o homem é o lobo do homem. E por isso eu preciso de um contrato social, porque se fosse tudo na boa-fé, se a condição humana não fosse frágil, deixa tudo em aberto. Não, eu tenho um contrato social. E por que eu tenho uma Constituição, apesar da boa-fé? Porque as pessoas precisam ter um controle. Por que eu tenho o devido processo legal? Porque precisam ter um controle. Não é o advogado. É o advogado, é o juiz, é a testemunha, é a parte. Porque todos são humanos, né? A gente sabe, lendo o livro da condição humana da Hannah Arendt, ou até os livros do Freud, que nós somos uma série de emoções primitivas que andam no fio da navalha e que uma repressão para administrar elas, e que é fácil escorregar. Aliás, isso a gente vê todo dia, basta olhar no noticiário, né, dos jornais da televisão ou qualquer, que você vê que todo dia, apesar de todos os cumprimentos, as regras, há o descumprimento. Então, não é questão de boa-fé ou má-fé. Todos têm que ter boa-fé, mas é preciso ter um regramento legal que não existe. Para as outro regramento legal que não existe, que, inclusive, dessas audiências, a OAB, inclusive, entrou no CNJ, né, porque o TR15 estava insistindo em fazer audiências, apesar de não haver possibilidade técnica ou prática. Possibilidade prática é o seguinte, como não é só a questão tecnológica, nós estamos falando de um país que 50% das pessoas não têm acesso a água e esgoto e ganham salário mínimo, você acha que eles vão ter acesso à internet? 35 milhões de pessoas não têm acesso sequer àquele celular pré-pagozinho, né? Assim, nós vimos que o Enem foi adiado, porque nem os jovens conseguem. Então, assim, não ter condição prática é fácil. Aí fala, não, mas leve para os escritórios do advogado. Nossos escritórios são a nossa casa. E muitas vezes a nossa casa se tornar nossos escritórios. Então, qual é a mensagem? Você vai violar a quarentena, você vai levar as pessoas para mobilidades, porque elas vão ter que pegar metrô, ônibus e tal, e pior, vão entrar na sua casa para se aglutinar e contaminar elas próprias e o advogado. Quer dizer assim, eu não vou me submeter a isso. Mas, assim, até porque eu estou praticamente no grupo de risco, né? Então, é preciso ter bom senso, é preciso observar essas regras, né? Na questão, inclusive, dessas audiências aí
telepresenciais, então não é só uma questão de segurança de prova, é até a mensagem que se passa. Quem vai por fazer ela vai estar fora, vai estar isolado, vai estar protegido e vai estar passando a mensagem que as partes e os advogados que se virem, que se contaminem. Não me parece correto. Com relação aos julgamentos telepresenciais, por que eu na primeira, já estava falando inicialmente que me parecia que democratizava, mas dizia que tinha um problema da perda da qualidade, em especial em processos importantes, porque esse tipo de manifestação, o ser humano, eu digo que ele tem 6 sentidos, né? O olfato, o paladar, a audição, a visão, o tato e a emoção, né? Que a gente podia chamar de intuição, que podia chamar de proto-sensações, como os psicanalistas e neuros mencionam, né, que o ser humano teria essa interação que ocorre na própria interação humana. Aqui a gente só tem a visão e a audição. É o mesmo que, inclusive, que é outra coisa que o CNJ está para regular, né? Eu pulei, né? Aí o CNJ determinou a TRT-15 que, se o advogado manifestar a impossibilidade técnica ou prática, não pode fazer audiência. Que é importantíssimo, observando uma realidade. Aqui, você perder esses sentidos, né? Não tem o paladar, né? Que a gente fala, é saborear a convivência, não tem o olfato, né? Não tem o tato, às vezes até de pegar aquele documento e mostrar, mas eu acho que fundamentalmente não temos o 6º sentido, que é o sentido da emoção que trabalha na consciência, né? Diferentemente dos robôs, dos computadores, da inteligência artificial, que ela cuida da inteligência, mas não tem consciência. E a consciência ela é plasmada das emoções que o ser humano vive e elabora diante da convivência com o outro ser humano. Quem está acostumado a fazer sustentação oral sabe do impacto de uma sustentação oral fundamentada, com argumentação madura, séria, que isso causa ali na impressão do julgador, inclusive se tiver assistência, porque todo esse inconsciente coletivo, essa gestalt coletiva, ela é fundamental para introduzir a força da mensagem que a gente passa. E que, nesse tipo de ferramenta, não é possível, né? Por isso que, inclusive, faltou nos regulamentos também do CNJ o regulamento do despacho com o magistrado. Isso o AOB já pediu para fazer essa regulamentação também, porque é preciso, no mínimo eu preciso falar, eu quero falar vendo o magistrado, né? Por uma ferramenta dessa, ou por telefone, pelo menos ouvindo, porque falar através de e-mail, aí você matou todos os sentidos da condição humana. Então, acho que é a mesma coisa. Você pode hoje no streaming baixar uma ópera, uma música clássica, um show dos Beatles, do Milton Nascimento, e a qualidade da música vai estar extraordinária. Só que não vai ter a menor comparação de você estar lá no show, ao vivo, né, com aquela emoção e ainda com os erros que possam ocorrer ali, que mesmo aqueles erros transmitem algo que entra na sua consciência e que é essencial especial quando do julgamento. Mas aqui eu já me excedi, viu, doutora Cássia? Eu não queria falar. A senhora falou, eu falei, não quero fazer palestra, eu quero conversar, mas a gente começa a falar dessas coisas, acaba escapando e acaba falando demais, peço desculpa. Imagina, está dando uma aula, tá ótimo. Doutor Jorge, e
Como que o senhor vislumbra um possível cesseamento? Se o senhor vislumbra um possível cesseamento de defesa, se o advogado não dispuser de suporte jurídico para assumir responsabilidade por conexão estável e por acesso à plataforma? Como o senhor vislumbra isso? Eu acho, assim, desde do que eu estava falando originalmente, eu acho que, assim, se o advogado não tem condição técnica ou prática de realizar essa manifestação, ele tem que peticionar. E eu acho que o indeferimento vai na linha do cesseamento de defesa, porque o advogado não é obrigado a ter uma banda larga, né, e ter equipamentos que custam. Mesmo uma webcam dessa aqui custa, né? Hoje, a OAB de São Paulo, a CAASP, ela está fornecendo um auxílio humanitário para mais de 20 mil advogados. Você imaginar. Mas, assim, é uma ideia absolutamente errada que a maioria dos advogados ou a maioria da população tem condição financeira, inclusive numa época como essa, em que as receitas, inclusive, dos escritórios praticamente acabaram, mas mesmo que eles não tinham, né, você ser obrigado a ter um custo para uma tecnologia, né, que, na verdade, esse custo está sendo imposto pelo judiciário para você acessar, ter acesso à justiça, ter acesso à ordem jurídica justa, me parece que é de uma ilegalidade manifesta, né? Mas, assim, e um desconhecimento da realidade do país. Porque, não sei, talvez a Abrat pudesse fazer uma pesquisa, acho que, assim, não sei se 5%, 10% dos advogados têm acesso a ferramentas para estarem participando, inclusive, de um evento desse, ou de audiência. A OAB, a gente sabe que a OAB, inclusive nas suas subseções, aqui em São Paulo são mais de 250, ela fornecia todos esses equipamentos, né? Então, há muitos advogados que não têm, né, inclusive trabalhavam em coworking, etc., né, porque você tem escritórios grandes, tem escritório médico, mas aqui em São Paulo são 400 mil advogados. Muitos, vou dizer muitos, usavam as casas dos advogados da OAB, as salas da OAB, para fazer esses eventos. E essas casas estão fechadas, por uma questão sanitária, até por um decreto aqui do governador. Ou seja, não é preciso não perder, é preciso que o judiciário não perca a percepção da realidade do país em que vivemos. Nós estamos num país que quase 80 milhões de pessoas pediram o abono emergencial, né, que estão na fila da Caixa para receber. Mais de 35 milhões eram invisíveis, né? Os advogados fazem parte disso, né? Nós não somos seres apartados da sociedade. Nós não temos dinheiro público que nos sustenta, né? Nós não somos funcionários públicos. É uma dificuldade grande mesmo, né? Às vezes, se tem uma percepção equivocada dos grandes advogados, os advogados que são celebridades, que aparecem aqui e acolá, que não é a realidade dos advogados. Eu digo, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, no Nordeste, no Norte. Então, eu acho que, efetivamente, exigir algo que a lei não exige, porque isso é uma regulamentação do Poder Judiciário, eu acho que isso vai acabar gerando nulidade. Porque eu até falo, o processo é preciso ter a questão da efetividade, mas da eficiência. Eficiência é fazer sem desperdício. Porque nós estamos vivendo, no meio dessa crise, aqui digo como advogado mais antigo, já viu inúmeras dessas, né? Não digo de sanitária, de doença desse tipo, mas o Brasil já passou por todo tipo de loucura, até de confisco de todo o dinheiro do país, inúmeros planos econômicos, enfim. E a jurisprudência, ela
evoluía normalmente para uma situação que antes era o direito de emergência, então vale tudo, mas quando chegava nas cortes superiores, isso já chegava numa situação de mais normalidade e isso era revisto. Normalmente, as truculências acabavam sendo anuladas. Tudo bem, você tem aí decisões que são do CNJ, mas o CNJ fala que se tiver dificuldade tecnológica ou prática, o evento judiciário tem que ser suspenso. Eu acho que não só da audiência, mas do julgamento telepresencial também. Obrigada, doutor Jorge. Doutor Jorge, e outra coisa, outra pergunta aqui. É prerrogativa do advogado despachar à distância diretamente com o relator e demais julgadores os memoriais de recurso, do recurso? Entendo que sim. Assim, a lei diz que o advogado tem o direito de despachar. E isso cheguei a falar em algum momento, que a Ordem dos Advogados e outros advogados já fizeram um pedido de providências para o CNJ, porque, de fato, no ato que regulamentou do CNJ, se esqueceu disso. Não se regulamentou o despacho com os juízes, com os desembargadores, com os ministros. E muitas vezes são necessários. Até digo, é surpreendente, porque muitas vezes você conta muito, eu percebo, você conta com a compreensão maior de ministros dos tribunais superiores do que mesmo com desembargadores, às vezes, de primeiro grau. Normalmente, os ministros dos tribunais superiores estão atendendo. Uns já faziam esse atendimento por Skype, né? E estão fazendo, outros estão atendendo por telefone. Mas tem inúmeras situações que juízes e desembargadores estão dizendo, não, manda por e-mail. Mas, assim, isso não existe. Eu acho que, de fato, impede. Porque a gente tem que falar das coisas, assim, a forma ela não é uma coisa oca, né? Porque você vai ter uma forma oca, uma fórmula legal oca. Ela tem que ter densidade. Né? Porque se você, por esse meio, não tem densidade de acesso, o objetivo não é alcançado. Eu acho que sim. Eu acho que, em tese, pode esbarrar em violação de prerrogativa. E hoje a gente sabe que violar prerrogativa é uma coisa séria. Eu, inclusive, já ouvi discussões no Conselho da OAB, inclusive do presidente nacional das prerrogativas, menção a esse fato, né, que é algo que a Ordem dos Advogados está examinando. E eu acredito que essa solicitação feita por CNJ vai resultar numa determinação de um meio de acesso, pelo menos com uma ferramenta desse tipo, né, para que você possa conversar. Porque o advogado só quer despachar, ele quer contar, fazer o destaque do caso, porque são tantos casos, nós sabemos, né? Mas, assim, e repito o que eu tinha dito inicialmente, a gente esquece muitas vezes que o resultado do processo ele impacta diretamente na felicidade das pessoas. Então, não só na questão do aspecto democrático, o direito de acessar amplamente no centro de decisão da sua vida, mas perceber que o resultado final do processo atinge ou não a felicidade de alguém que espera aquela prestação jurisdicional. Muito obrigada. Doutor Jorge, em nome da ABRAT, eu agradeço o senhor pelo excelente debate, a enorme contribuição para a advocacia trabalhista e para o projeto da escola. O debate foi de grande importância pelo que estamos vivendo cotidianamente. Também agradeço a você que está nos assistindo
E boa tarde a todos e assistam a próxima live da Abrat. Um beijo no coração e viva São João. Muito obrigado. Disposição. Obrigada, doutor.